Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos começando hoje aqui um novo projeto, relativo ao GC da nossa igreja, né? Eu sou o Lucas, para quem não me conhece, sou um dos pastores da Igreja Batista de Vila Euro, e temos aqui essa nova proposta de ensino e de desenvolvimento da nossa igreja, através dos grupos de conexão, onde a gente vai trabalhar um pouquinho alguns temas bem interessantes, e a gente vai ter a ajuda desses vídeos aqui, videocast, live, enfim, o nome que você quiser dar para isso daqui, a gente vai conversar a respeito dos temas que vão ser trabalhados depois, né? A ideia é a gente startar aqui a conversa, começar aqui nesse vídeo a propor os temas e dentro dos encontros dos grupos de conexão, as pessoas desenvolverem melhor cada um dos temas, trazerem as suas opiniões e tudo mais. Então, a gente está com uma expectativa bem grande, eu acho que vai ser bem legal, e o projeto hoje começando, então ninguém melhor para começar esse projeto comigo aqui do que o Denis, que é o cara que está à frente, né, como líder desse projeto, como líder dos grupos de conexão. Então, Denis, se apresenta aí para quem não te conhece, fala um pouquinho para a gente de como que a gente está desenvolvendo essa ideia aí do grupo de conexão e como os vídeos vão ajudar para a gente já começar de fato aí a falar do tema de hoje, beleza? Isso aí, gente. Oi para todo mundo. Costumo falar graça e paz, né? Espero que para alguns não seja estranho isso, mas é com muito prazer mesmo que a gente está se dedicando a este novo projeto da nossa igreja, né? E eu sou o Denis, já tem algum tempo na Vila Euro aí que a gente trabalha com as pessoas em outros ministérios. E dessa vez a gente vai estar focando, né, nos pequenos grupos da nossa igreja, com uma característica bem específica, né? Ainda mais voltado com a ideia desses vídeos. A gente vai tentar trabalhar dentro daquilo que a nossa igreja vive, né? Convive e a necessidade que ela tem. E das expectativas que eu tenho são pelo menos duas, né? Uma é que Jesus vá à frente nesse trabalho e a outra é que não fique ninguém para trás, né? Não seja deixado ninguém para trás. E um outro ponto é que você aproveite melhor, né, cada material, cada conteúdo do que vai ser falado, que você consiga levar isso para a sua vida prática. E esse é um dos intuitos, né, quando a gente fala sobre as práticas devocionais, vai ter essa característica dentro dos nossos grupos, que no dia a dia você tem essa autonomia, né, de se relacionar melhor com o próprio Senhor e que isso seja expandido para ser expandido nos seus relacionamentos. E falando um pouquinho, Lucão, do que, né, quais os assuntos que nós iremos tratar, ele está dentro de um livro prático chamado Práticas Devocionais, tem um autor ali, Elben César, então vai ter vários tópicos que nós vamos aí, nessa jornada dos GCs, a gente vai tratar isso de uma forma lúdica, tranquila, que faça aí você meditar um pouquinho, refletir um pouquinho mais sobre esses assuntos que serão falados, tá bom? Eu acho que, sim, fica a dica para a galera, né? Esse livro é um livro muito legal. O Elben César é né, já falecido, mas pastor histórico aí da Igreja Presbiteriana, reverendo presbiteriano, e durante muitos anos pastoreou na cidade de Viçosa, em Minas, e é o fundador, né, da editora Ultimato, da revista Ultimato, enfim. E é alguém que sempre foi muito piedoso. E esse livro é um livro muito interessante, muito legal, porque ele trata as práticas devocionais de uma forma bastante, com bastante simplicidade, bastante chão da vida, assim, e vale a pena você quiser acompanhar, comprar o livro, acompanhar. Ele não é tão fácil assim de achar, né? Ele já não é mais publicado, mas vale a pena você procurar, vocês acompanharem, mas ao longo, né, dos grupos de conexão acontecendo, o seu facilitador vai trabalhando isso, cada um dos temas. E hoje a gente vai começar diferente, né? A gente vai mudar um pouquinho aí
a lógica dos temas, de acordo com aquilo que a gente acha mais interessante. E hoje a gente vai começar o capítulo que é o capítulo 8, que é um tema que a maioria das pessoas nem considera uma prática espiritual, né? Uma prática devocional. Mas a Bíblia fala muito disso, que é a respeito da introspecção. E é interessante porque não é algo nem que é falado, porque a introspecção, Denis, ela é uma coisa que hoje em dia, inclusive, ela é vista com um olhar de que é algo que você precisa combater, que a pessoa que é introspectiva, ela precisa desenvolver esse lado. E a gente está num tempo que as coisas são sempre a gente é levado à autoexposição. Você precisa se vender para você ganhar dinheiro, você precisa expor as suas ideias, você precisa ser ouvido, você precisa falar, você precisa ter voz. Então é sempre de dentro para fora. E aquela pessoa que fica mais reclusa, mais olhando para dentro, tem esse aspecto de que é algo que precisa ser desenvolvido porque não é algo tão bom, né? E aí, quando a gente vai olhar para o texto bíblico, é algo que é bastante comentado da Bíblia, né? E aí eu queria ouvir um pouquinho de você, Denis, de acordo aí com o que o autor fala, como que a introspecção faz parte da espiritualidade cristã, como que faz parte da espiritualidade bíblica e qual é o papel da introspecção no meio disso tudo. Dentro da introspecção cristã, a gente pode fazer uma diferenciação muito clara, né? Por exemplo, no nosso dia a dia prático, aí algumas empresas elas chegam a fazer, elas têm uns momentos de autoanálise, né? Que faz com que você, A olha, autoavaliação, né? autoavaliação, esse é o termo correto, isso. Aí o especialista do RH na minha frente falando sobre isso. Não posso E, deixar passar. e dentro dessas avaliações, essas pessoas colocam muito os seus próprios interesses em relação, às vezes, querer subir uma escadinha dentro da empresa, não querer demonstrar a sua falha para depois achar que isso pode ser usado como um ponto fraco, né, do seu gestor. Então, a gente sempre acaba colocando muito mais a questão das qualidades. E a introspecção cristã, ela traz algo mais puro, né? Porque ela não coloca em essência você estar em vantagem sobre alguma coisa. Ele coloca em essência em você ter uma vida transparente, uma vida mais sincera. E, além disso, ela consegue avaliar tanto os erros, os acertos, né? As boas e as más qualidades que a gente tem. Ele coloca as virtudes, coloca a questão dos pecados, os sucessos, os nossos fracassos. E dentro da Bíblia ele tem ali alguns verbos, né, que expressam bem essa investigação. E o que esses verbos eles investigam? Eles praticamente investigam o nosso comportamento, a nossa tendência, o nosso desejo, quais os segredos e os mistérios que há dentro da gente, né, que muitas vezes a gente guarda para nós mesmos algumas situações, algumas coisas da nossa convivência, seja da infância, adolescência, jovem, até perdurar aí para a fase mais adulta enfim, já no final de vida, né? E estes verbos, eles são focados praticamente ali em 3 a 4 verbos, né? Então, você trata a questão do exame, né? Que é o examinar, tem a ver com observar, analisar, a gente se atentar. E a própria celebração da ceia do Senhor, ela representa, né? Que ele coloca lá, olha, antes de partir o pão e você beber o cálice, que todo homem ele examine, né? A si mesmo. Então, é como se você se apresentasse dentro disso, qual a minha condição, né? Para que algo seja trabalhado em mim aqui nesse momento e coloque à memória aquilo que Jesus fez por nós, né? Então, cara, sabe o que é muito interessante, né, nesse texto que você trouxe? O examinar, ele fala, você, né, cristão, antes de participar do corpo de Cristo, examine-se a si mesmo para que você não coma indignamente. Então é algo que precisa ser muito, muito falado, muito valorizado,
que não é muito falado, e geralmente, né, a ideia do examinar, pelo menos para mim foi assim, né? Quando minha primeira ceia, né, depois de com 9 para 10 anos de idade, depois de batizado, meu pai me chamou, eu lembro, tem essa cena gravada na minha mente, sabe? Meu pai me chamou ali no quintalzinho ali de casa, sentou comigo e falou, ó, agora você vai participar da ceia, aí você precisa ver, a Bíblia fala para examinar a si mesmo, você precisa ver se você está em pecado, e daí entra aquela lógica de que, assim, cara, eu preciso fazer isso antes da ceia, né? Eu preciso. Então, assim, o cara pecou o mês inteiro, aí na hora da ceia, né? Na hora que o pastor começa a introduzir o tema da ceia ali, o cara começa, faz ali um- uma checagem rápida, cara, o que que tá acontecendo? Será que eu errei nisso? Não sei o quê. Aí coloca naquele balaio de gato, né? Senhor, perdoa os meus pecados para eu não comer indignamente. E na verdade, o examinar, a sondagem, a introspecção, esse tema que a gente está trabalhando hoje, é o contrário. Ele está falando que esse exercício ele precisa ser um exercício diário, justamente para você não colocar os seus pecados num balaio de gato, falando, Senhor, perdoa meus pecados, né? Mas assim, quais pecados? Do que você está falando? Por que você está pecando? Aonde você está errando? Examine-se a si mesmo. E um exame é algo que é detalhado. Você não faz o exame, né? Você tem o diagnóstico ali do médico. Ó, o seu quadro, ele parece ser isso aqui, mas vamos fazer um exame para ter certeza? E o que, na verdade, a gente não examina, a gente faz o diagnóstico, né? O exame presencial. Eu acho que é isso daqui por causa disso, e a Bíblia trazendo essa ideia de profundidade, né? Perfeito, cara, muito bem colocado. Se torna algo meio que ritualístico, né? Assim como as pessoas irem no domingo só da ceia, acaba sendo ritualísticas, né? E é um outro ponto Eu não interessante. sei quando que vai ser lançado, né? Na verdade eu sei, mas em breve, no podcast dos jovens, no Your Move Podcast, vai ter um episódio só sobre ceia, com um convidado muito especial, fui eu. Né? Eu falei sobre ceia com eles lá, bem legal. Muito bom. E aí traz a reflexão, inclusive, para... Será que todas as idades estão preparadas para fazer esse exame e se apresentar de forma... nessa ideia, se apresentar de forma digna? Então, a maturidade, ela também revela essa necessidade, né? Isso é só um ponto, gente, para a gente refletir. E ali a gente tem um segundo verbo, que é a questão do esquadrinhar, né? Esse esquadrinhar é investigar bem miudamente, né? Esmiuçadamente, né? Como se fosse cada canto, cada parte. E tem um texto bem interessante que em Salmo 139, versículo 3, ele fala: esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. E olha que legal, esquadrinhares o meu andar dá a entender como se fosse uma posição vertical diante da luz, no seu dia a dia. E no seu deitar, numa posição horizontal, né, na escuridão, em um outro momento. Então, esse esquadrinhar tem a ver cada parte, examinar de uma forma dividida, separada. E aí, Lucão, eu tenho até um exemplo que eu achei bem pertinente, cara, que esses tempos aí a gente passou por uma situação com a Belinha, né, que é a minha filha, brincando na escola, ela de repente lá se machucou com uma bola e bateu na ponta do dedo. Aí ela chegou, a escola ligou e tal, a gente foi buscar ela, e a gente sempre faz aquela prévia, né? A gente faz aquele filtro, né? Pô, será que tem necessidade de ir mesmo no médico? Pá, tal, vamos ver. E a princípio parecia algo tão simples, né? Mas pela dor que ela sentia, e a gente fala assim, depois que o sangue esfria, né? Aí começa a sentir a dor. Pela dor que ela sentia, a gente começou a refletir, poxa, aqui acho que é melhor levar no médico. E quando a gente chegou no médico,
para mim ia ser algo muito simples. Pô, vai olhar e tal, se precisar, coloca uma talinha, vai embora, toma um remedinho e tá tudo certo. E só que não. O médico pediu um raio-x, inclusive esse daqui, tá? Eu peguei apenas como exemplo, né? Tá vendo? Só que esse raio-x já é depois bem depois da situação. Aham. Qual a situação, né? A gente descobriu que haveria necessidade de fazer uma cirurgia. E ali a gente já bate ali um frio ali na espinha, né? E, bom, fez todos os procedimentos e tudo mais, e aí ficou com esses dois, parecendo como se fossem dois ferros, né? Enfim, são coisas que a gente nunca imagina, a gente acha que é pequeno, não vai dar nada, tá tranquilo e tal, e quando você vai descobrir, mediante um exame, né, mais aprofundado, você consegue tratar isso de uma forma mais efetiva, né? E pensando já no terceiro verbo, a gente tem o verbo de sondar, né, que ele se aprofunda no nosso mais íntimo, né? E o sondar, quem tem um pouco mais de ideia aí, existem vários tipos de sondas, né, para tecnologia. Existe sonda marítima, né, até que, inclusive, teve um último caso aí, né, que ocorreu e foi muito utilizado a questão da sonda marítima. E o próprio Salomão, ele ensina que a sondagem de Deus ela é mais válida, muito mais válida do que a autocrítica, né? E aí, já puxando outro texto, você tem Provérbios 21:2, que fala que todo o caminho do homem é reto aos seus próprios olhos, né? Mas o Senhor é esse que sonda os corações, né? Eu acho que esse verbo, né, é o verbo mais usado no jargão gospel, né, e no meio cristão. No jargão gospel parece que eu tô colocando um peso desnecessário, né? Na verdade, no meio cristão a gente usa muito essa palavra da sondagem em canções, esse texto, né, o texto áureo aí de Salmo que fala: Senhor, som do meu coração, vê se há algum caminho mal, né? Bastante conhecido. E eu acho que ele acaba sendo um verbo que, de alguma forma, ele sintetiza todas essas ideias, né, dos quatro verbos bíblicos. Ele, de alguma forma, acho que é o mais usado para falar sobre introspecção e que é algo que é esse ponto que você colocou. Muito mais muito mais poderoso, muito mais sincero, uma palavra que você usou no começo que eu gostei muito. Ele tem que ser muito mais sincero do que uma autoavaliação, do que uma autocrítica, justamente por causa disso, porque o nosso coração ele é falho. Se a gente depender só do nosso critério e se a gente depender única e exclusivamente da nossa avaliação de nós mesmos, dificilmente a gente vai olhar com sinceridade para que essa prática devocional da introspecção, para que essa prática devocional do sondar o coração seja efetiva. Eu acho que é muito importante a gente falar aí sobre isso aqui, que a gente isso é olhar para dentro como uma sonda mesmo para achar problema. Essa prática ela tem que ser sincera o suficiente para falar: Senhor, eu quero ver o que está errado comigo. Porque se for só um olhar para dentro com uma altivez, com um orgulho, ou procurando dentro de nós argumentos para que validem a situação que a gente está vivendo, do tipo assim: eu estou olhando para dentro para falar, não, olha como eu fui certinho, olha como eu sou correto, olha como eu sou bom, são os outros que não prestam, não sei o que. Cara, você vai encontrar tudo isso, porque você já está olhando para dentro e abrindo aí a caixinha do seu coração, buscando coisas para usar contra o outro. E esse é um processo de olhar para dentro e falar: Senhor, me mostra o que está errado comigo. Som no meu coração, vê em mim onde que está o caminho mal, vê aonde que eu tenho errado, porque
a gente nem percebe. Às vezes a gente peca e a gente não está nem percebendo. E essa sondagem, isso daqui, é o ponto crucial, gente, é o ponto-chave de toda a treta de Jesus com os fariseus. Porque os fariseus, eles faziam tudo certo. E Jesus está falando, mas vocês estão perdendo o principal, vocês estão perdendo o mais importante. É onde o coração de vocês está. Vocês estão fazendo isso porque vocês querem cumprir a lei para conseguirem serem salvos. E vocês não querem fazer isso por amor a Deus. Então a intenção está errada. Você pode estar até fazendo a coisa certa, mas a intenção está errada. E é nesse processo de sondagem que a gente vai olhar para o nosso coração e falar, cara, acho que realmente eu estou fazendo com a intenção errada. E como que a gente alcança essa sondagem correta, né? E Davi, ele tinha isso muito em mente, né? Quando se coloca na posição de que, olha, assumir que ele tinha dificuldade para admitir por completo, inclusive alguns falam que dentro do contexto ali do Salmo 139, havia essa ideia de Davi de ainda o reconhecimento do grave pecado que ele tinha cometido contra o caso de Urias, né? Onde todos conhecem aí do envolvimento dele com Batseba, né? E o caso do adultério. E a princípio parece que é muito claro quando a gente olha para aquele texto em Samuel que, poxa, como que ele não enxergou aquilo que ele estava fazendo? Como que ele estava tão cego assim? Mas os desejos, eles tornam a gente cegas, né? Os desejos, os anseios que a gente tem, às vezes a gente coloca essas coisas muito mais à frente do que realmente Deus espera da gente. E aí vem onde que o próprio Deus, ele dá essa puxada de orelha, né? E a gente vai até argumentar um pouco mais para frente sobre isso, mas é muito interessante, porque esse ato de sondar, ele representa também um ato de humilhação, porque a gente escancara a nossa casa, a gente abre a nossa casa e fala, tá tudo aqui aberto, armário, geladeira, guarda-roupa, tá tudo aqui. Entra, vê tudo que precisa ser visto, sabe? O que precisa mudar nisso. Então, é uma forma de a gente refletir melhor sobre esse estado de humilhação da nossa vida em relação a Deus, né? Isso é uma representação também. Sim, com certeza. Tem um quarto verbo ainda, né, Denis, que é o verbo provar. É interessante que a gente vê ali no texto de Provérbios, em Provérbios 17, é, o texto dizendo que quem prova os corações é Deus. E prova nunca é bom, né? E aí, de novo, né, no linguajar cristão, quando a gente fala eu tô na prova, quando a gente fala eu tô passando pela prova dando glória a Deus, né? Quando a gente fala essas coisas, às vezes a gente tem sempre a ideia de tentação. E a tentação é algo que o pastor Lu falou sobre isso recentemente, numa pregação, inclusive. A tentação, ela é algo que vem do inimigo para te tentar e te derrubar. A prova, quem prova é Deus. Provérbios está dizendo isso. E provar, ele tem dois aspectos. Quem prova o coração é Deus, então Deus faz isso sobre nós, ele coloca a gente à prova, e aí também no último domingo o pastor Ricardo pregou sobre isso, né, sobre o processo ali de Abraão e Isaac, e Abraão sendo colocado à prova e levando até as últimas consequências a prova de Deus sobre ele, e Deus preparando ali o cordeiro, né, no momento final ali, que seria o momento final de Isaac. Então a gente vê que as provas que vêm de Deus, elas vêm justamente para que a gente conheça o nosso coração. Acho muito interessante como o Keller trabalha isso naquele livro Deuses Falsos, que ele fala, é a melhor explicação que eu já vi sobre esse processo aí, né, de Abraão e Isaac. E ele fala que Abraão, ele colocou, Isaac se tornou um ídolo para Abraão. Aquele filho amado, esperado, que demorou 99 anos, o filho da promessa, tudo mais. Ele é alguém que vai ganhando um lugar no coração de Abraão que não deveria ter.
E aí Deus coloca Abraão à prova e fala: beleza, eu sou o Deus da promessa, eu sou o Deus que te dei tudo, eu sou o Deus que te dei seu filho. Você agora me entrega o seu filho? E aí o coração de Abraão é provado e testado, e aí o próprio Abraão consegue entender nesse processo, de uma forma dolorosa, obviamente, difícil, mas ele entende quem é Deus na vida dele, e, assim, qual lugar que cada coisa deve ter, qual é o lugar do filho, qual é o lugar de Deus, qual é o lugar da família, e aí ele reorganiza os amores dele a partir dessa prova, né? Então, é Deus quem prova os nossos corações, mas também é a prática espiritual da introspecção nos leva a esse Senhor, prova o meu coração. O que que é essa situação difícil que eu estou passando? E eu acho que é esse o olhar que a gente precisa ter, né? O que que essa situação difícil que eu estou passando está me levando a aprender? O que que isso tem para me ensinar? Mais do que simplesmente pedir para que Deus nos tire dessa condição, falar, cara, o cara é quase uma liberdade poética meio da Xuxa aqui, né? Fala, Deus, aonde que a falta de dinheiro, a falta de emprego, as relações quebradas, os processos difíceis, as doenças, aonde isso aqui está me mostrando que eu posso ter errado, aonde que isso vai me ajudar a, quando eu sair de tudo isso, eu ser um cristão melhor, eu ser alguém mais parecido contigo. E o que eu acho mais legal é que Deus é o Deus que prova corações, como está em Provérbios, mas que também é o Deus que fala, fazei prova de mim. Então é um atributo quase que comunicável de Deus isso, né? Ele lá em Malaquias 3:10, né, o texto áureo de dízimo, ele fala, no final ele termina falando, fazei prova de mim. Então é bem interessante a gente pensar que e o próprio Deus se submete a essa prova, né? Então eu gosto bastante também desse verbo, apesar de não gostar muito de passar por provas, eu gosto de pensar nesse verbo aí biblicamente. E aí, né, mano, vamos continuar aqui no processo aqui. Eu acho que a gente tem esses quatro verbos, né, que o autor ele demonstra pra gente, mas ele também trabalha diversas áreas de sondagem, né, da nossa vida. E aí, eles são diversas mesmo, né, são nove áreas que ele trabalha. A gente não vai esmiuçar aqui as nove, mas eu queria saber quais são as áreas que mais te chamaram a atenção aí no texto do Elben César. Cara, é muito difícil fazer essa seleção quando você começa a observar o livro, né? Mas muito mais por conta também do tempo, eu acredito que daquelas nove, pelo menos cinco eu separei como principais, né? Pode ser que no meu campo de visão, eu esteja até sendo um pouco tendencioso observando esses 5 pontos, mas quem tiver a oportunidade de conhecer o livro, é interessante que cada ponto desse você faça uma reflexão. Mas desses cinco, eu acredito que ele pega boa parte das pessoas, né? Começando ali pelo primeiro, seria a sondagem das suas razões pessoais, né? E o que que a razão pessoal ela trata? Ela vai fazer questionamentos para você do tipo, o que eu penso sobre isso, por que que eu falo dessa forma, por que que eu me comporto desse jeito? E aí ele trata um pouco sobre esta motivação, né? Será que é a motivação que eu tenho para realizar algo ou para falar, para fazer, é uma motivação pura? Será que não tem mais coisa aí por trás? Se realmente aquilo. E assim, a Bíblia ela pede, né? Ela convida, pede e exige que nós sejamos sinceros, né? E essa sinceridade ela está atrelada ao que realmente me motiva, porque se eu ajo de certa forma a qual eu não deveria agir, né, ou corresponder nessa ação, de uma forma que aquele motivo ele não expressa ah, o desejo de realizar, um exemplo, tá? Quando a gente vai ofertar, né? E o próprio ato de ofertar, ele exige essa transparência
porque às vezes a gente faz algo para querer mostrar para as pessoas estão acostumadas a fazer para mostrar que elas são boazinhas, né? Para comprovar algo para a família, para comprovar algo para os amigos, enfim, elas vivem se tornando personagens, né, ou agindo dessa forma por conta do ambiente que elas estão. Então, essa questão da motivação, ela é um ponto bem exigente nesse aspecto de transparência, de sinceridade. E já levando para o segundo ponto, eu colocaria como quais as reações, né, que a gente está sujeito a determinado problema, ou a determinada prova, né, como você disse. E a ideia da prova ninguém faz prova de si mesmo. Assim, cara, eu vou até volta um pouco, mas ainda falando um pouco sobre isso também. Quando você vai para um simulado, como que seria o resultado desse simulado se você fizesse as suas próprias questões? A sua prova é realizada naquilo que você mesmo pensa sobre aquilo, não sobre aquilo que vai vir sobre você. Então, nas provas com que a gente passa com Deus, elas não são simulados, são provas reais, já é acontecendo mesmo, já é extraindo alguma coisa também dos seus sentimentos ali. Então, não existe simulação. Deus, quando ele trata com a gente, ele já trata na real. E a pergunta é, como que a gente se prepara para estas provas, né? E aí eu vou deixar essa pergunta também para reflexão aí das pessoas, como que a gente se prepara para estas provas? E tem determinadas reações que a gente tem, que é praticamente a reação? Ela é uma ação que tende a anular uma ação anterior, né? Então, acontece alguma coisa e você reage. E até nos dias atuais, as pessoas elas tendem a agir ou reagir de forma pelo impulso. E aí também é uma questão de prática devocional, porque a gente tem que estar acostumado a refletir melhor sobre as coisas, né? Antes de a gente começar a fazer alguma coisa. Então, isso é o que prejudica e desencadeia outras coisas na nossa vida, quando a gente age pelo impulso. E aí eu faço gancho com outras práticas, como a prática adoração, que futuramente a gente também vai tratar sobre isso, né? Porque ele tende a tratar esses nossos impulsos, né? De uma forma um pouco mais organizada na nossa cabeça, né? E a gente tem alguns... Acho que essa questão, né, cara, da reação eu achei muito interessante quando o autor trouxe isso, que não é algo que a gente está acostumado a ouvir, tipo, mas é algo que é muito interessante, né? Tipo, que pega esse exemplo de Davi. É isso. O que que Davi faz? Ele vai se afundando cada vez mais no pecado, ao ponto de ter uma reação de que, cara, ele tentou fazer com que Urias se deitasse com Batseba e ele não. E qual que é a reação dele? Ele fala, então mata, então manda ele para frente da guerra. E cara, todo mundo já teve algum momento da vida que fez alguma coisa e pensou, cara, da onde que veio isso? Por que que eu reagi assim? Por que que eu fiz isso? Isso não parece ser eu, né? É muito interessante porque isso é o nosso eu mais profundo gritando. É o velho homem tentando reagir. E aí você fala, cara, da onde que veio isso? E aí Deus está falando, né? Pega isso aqui, essa reação explosiva, e sonda isso. Não tenta esconder, não tenta falar, ah, não, foi um impulso. Olha para dentro e fala da onde que veio isso, né? Tipo, olha para Cristo e quais foram as reações dele nos momentos de maior provação, quando um soldado romano estava cuspindo na cara dele, esbofeteando a cara dele, qual foi a reação dele? Então é bem interessante a gente pensar sobre essa questão de sondar as reações, né? E Deus não anula essa reação humana, dos fatos que ocorrem, né? Você tem o caso também de Caim
quando Deus não se agradou da oferta dele, e aí ele cometeu o homicídio, né? Homicídio. Isso. E tem a questão da reação do jovem rico, quando Jesus fala para ele vender todos os seus bens em favor dos pobres, e ali ele também tem uma reação. Então, assim, Deus ele não anula. E é interessante porque tem gente que questiona Deus muitas vezes por conta disso, né? Poxa, por que Deus não interveio aqui? Por que Deus não mudou essa situação? E etc, etc. Então, para cada situação dessas reações, Deus ele não anula, ele deixa livre nesse aspecto da decisão, né? E aqui eu não quero pontuar a questão de livre-arbítrio, mas eu digo sim que Deus ele dá determinadas escolhas e nessas provas a gente acaba se conhecendo, né? E muitas das vezes não é da forma mais feliz, né? Vamos dizer assim, se não for a boa parte, né? Passando aí para uma terceira sondagem, né? Nós temos a questão da sondagem da nossa própria consciência, que a gente falha demais, porque a gente é muito seguro ao desenvolver experiências da nossa jornada, ao desenvolver a compreensão sobre a vida, ter o conhecimento de alguma coisa. E sim, é provável que a gente tenha boa consciência, uma consciência limpa e pura sobre várias coisas, mas a gente tem que entender também que a nossa mente ela é fraca, corrompida e também muitas vezes é cauterizada. E o que a gente quer dizer com isso, né? Se a gente trazer, por exemplo, para uma ideia da cauterizada, é como se a gente compreendesse algo e dali a gente traz todo o resto do sentido para a vida e falar, cara, só tem esse caminho aqui, é isso daqui. E às vezes a gente se fecha nessa mente cauterizada a ponto de não permitir ou dificultar, né, o trabalhar de Deus na nossa vida sobre vários pontos. Então é como se eu não quisesse mudar a minha mente, e o próprio evangelho, ele incentiva que a gente tenha essa metanoia, né, constante, que isso faz parte do nosso processo de santificação. Então, é muito interessante, né, que a gente não se engane sobre, muitas vezes, a gente pensar sobre algo e a gente usar aquilo como padrão. E, gente, parece que é simples, mas eu sei que é complexo, porque aqui a gente trabalha uma das coisas mais fantásticas que o próprio Deus criou, que é a consciência humana e que é o que diferencia em relação a todo o resto da criação, né? E já aí partindo também para o quarto ponto, sobre sondar a fé, a gente tem o texto lá de 2 Coríntios 13:5 que fala que examinavos, gente, que palavra difícil, Examinai-vos. examinai-vos a vós mesmos, Deus é eterno, Oh, Pai. saiu. Essas traduções me matam, querido irmão. Examinar a vós mesmos se vocês realmente estão na fé, né? Em que tipo de fé que você está? Então, o que? É uma fé sem obras? É uma fé pequena? É uma fé grande? Não tem nenhuma fé? É um homem cheio de fé, vazio de fé? Enfim. E essa sondagem da fé, ela leva muito para o aspecto prático, de que eu sou movido ao quê, né? Porque a Bíblia fala que a nossa fé, ela sem obras, ela é vazia. E por que hoje eu não faço determinadas coisas que eu deveria e eu sei que eu devo fazer? É porque realmente eu não estou acreditando naquilo. E o acreditar, ele envolve obediência, né? Porque Deus fala, mas aí a gente vem com um monte de questionamentos depois para querer obedecer. E a obediência, ela não remete a resposta de pergunta. A obediência, ela é exata. Faça. Não precisa perguntar por quê, para quê, onde, não. Faça.
Então, se às vezes é claro na tua vida uma vontade de Deus, ela tem que ser realizada. É o que aconteceu com a situação de Isaac, né? Então, isso, entre outras, enfim. E aí, partindo para o segundo ponto, que é a questão do sondar o trabalho. Eu achei muito interessante isso, porque o trabalho é fazer algo, né? É o predecessor aí, depois da questão da nossa fé. Puxa, se eu faço, que nem, às vezes tem gente que fala mais, isso é muito conhecido, né? Cara, você fala muito mais do que você faz. Ou então, cara, você planeja demais, você não executa nada. Ou então você fica só nas promessas de se esforçar e não realiza. Ou então, para o seu trabalho ser mais efetivo, você se dispersa com milhões de coisas e não executa realmente aquilo que deveria ser feito. E uma outra parte é quando você coloca a questão da sua ambição muito maior do que a prestação do serviço. Você tem uma enorme vontade, mas na hora de executar, cara, você não presta serviço. E aí eu ressalto mais uma das boas práticas, né, que traz a questão da devoção, que é a obra, é o realizar. Então, logo se eu acredito, eu faço. Eu não imponho um checklist com muitas N dificuldades para deixar de executar. Também tem a ver com trabalhar junto com a fé, porque se eu acredito e obedeço, é porque eu estou realizando. E aqui, cara, eu não estou querendo filosofar muito, gente. Eu quero que você reflita isso na sua vida, no dia a dia, sobre essa questão da sondagem, da fé e também do trabalho, né? Puxa, onde que eu estou falhando? Será que eu estou falando mais? Será que eu só estou ali nas linhas da Bíblia, do que ela me ensina? Mas a questão de ensinar também é prático, não é teórico, senão a gente fica que nem os filósofos, fica que nem as pessoas que gostam de estudar a história da Bíblia, mas o prático é muito vazio. Sabe o que eu acho bem interessante, cara, assim, e infelizmente eu já pude comprovar essa minha tese algumas vezes. É que, assim, cria-se uma separação entre as pessoas que fazem e as pessoas que estudam, ou as pessoas que ficam mais no campo das ideias, como se uma coisa e a outra fossem concorrentes. E daí tem aquele cara que não, eu não sou de ler a Bíblia muito não, mas eu faço coisa pra caramba, eu ajudo, obra social, eu levo, dou carona, busco em qualquer lugar, sou pau pra toda obra, eu tô aí. Mas não sou muito de ler a Bíblia não conheço muito não. Eu amo a Deus, amo as pessoas e tá tudo certo. E aí tem o outro lado, né? E a gente que fez seminário que conhece bem o outro lado, que é o cara que ele conhece a teologia na sua profundidade, ele sabe citar de cabeça Agostinho, C.S. Lewis, o cara vai falando, não sei o quê, mas cadê a sua prática? Onde, o que está por trás? E aí é isso que a sondagem do trabalho está dizendo. O que está por trás dessas motivações? Por que você precisa trabalhar, trabalhar, trabalhar e fazer o tempo todo, toda hora, mas não conhece o que Deus, não para ouvir o que Deus tem para te falar através da Bíblia. E o outro, por que que você precisa estudar tanto? Por que você precisa provar tanto o seu conhecimento e conhecer tanto e não tem prática? Onde que as duas coisas estão se perdendo? E aí, quando a gente vai para esse olhar interno, muito provavelmente você vai descobrir que as suas intenções elas são erradas. Muito provavelmente você está falando, fazendo coisas para Deus e conhecendo e estudando com a sua intenção. Você pode até estar sendo bênção para um monte de gente,
Só que o que você está fazendo não está sendo bênção para você, porque a sua motivação está errada. E no final dos contos, o que para você, aquilo que você faz de bom para o outro, até pode abençoar o outro, mas para você isso é pecado. E é por isso que Deus vai falar lá em Apocalipse, a gente vai entrar daqui a pouco em Apocalipse, indo para o final, literalmente, né? É por isso que lá em Apocalipse, é, no final, na verdade, Jesus não fala isso em Apocalipse, aqui eu cometi um erro. Mas Jesus fala, vai chegar o dia que vocês vão chegar para mim e vão falar, no teu nome eu fiz isso, no teu nome eu fiz aquilo. O cara de quem você expulsou o demônio foi abençoado, porque o demônio foi expulso. Só que no momento final Jesus vai falar, apartai-vos de mim, eu nem te conheço, quem que é você? Por quê? Porque não é a sua obra, não é a sua realização, porque Deus vai te usar por instrumento naturalmente, porque é a ação dele. E ele não precisa de que você seja um super espiritual para usar você. Ele já usou até uma mula, então ele usa gente que é pecado, safador, sujo, sem vergonha também. Ele está falando, aquilo que você fez abençoou a vida do outro, só que eu nem te conheço, né? Então é muito interessante a gente, essa área, pensar, cara, por que que eu faço as coisas para Deus? Sondar a fé e sondar o trabalho, para mim, foram os pontos altos aqui das áreas de sondagem, porque sondar a fé, ele está falando, você tem fé em quê? Você tem fé em Deus ou você tem fé na cura? Você tem fé em Deus ou você tem fé na prosperidade? Você tem fé em Deus e mesmo que a resposta de Deus para sua dificuldade seja contrária àquilo que você esperava, você vai continuar tendo fé em Deus? Ou você tem fé em Deus só num Deus que faz tudo aquilo que você quer magicamente? Então, sondar a fé vai lutar contra a religiosidade. E sondar o trabalho para Deus vai contra essa nossa tendência de tanto de um lado quanto do outro, querer fazer para afirmar coisas que nós entendemos que são importantes. Então, eu trabalho muito, faço tudo para todo mundo porque eu quero ser o querido, porque qual é a motivação desse coração? Ou então, não, o cara estuda a Bíblia, se mata aqui de conhecimento e tudo mais, e a motivação do coração dele é tipo, eu quero mostrar que eu conheço pra caramba, né? Cara, muito bom. E é interessante. Você vê que trabalho dá trabalho para falar, né? Mas é muito interessante porque dentro da igreja Até babei aqui, mano. a gente acaba criando divisões dentro da igreja. Porque tem a galera que é do mais prático e tem a galera que é mais dos estudos. Gente, é fatal, ocorre mesmo de cada um tem suas características, um pouco mais de afinidade para estudar, outros já não gostam de estudar tanto e tal. E às vezes se cria essa divisão. Eu lembro de uma época, cara, que, eu não sei se você passou por isso, onde se colocava muito a ideia missionária dentro da igreja e esquecia de todo o resto. Não, porque vocês têm que ir para a rua. Não, porque a igreja de Cristo é rua, é evangelismo. E aí a gente dava tiro no próprio pé, porque falando dessa forma, a gente amenizava ou diminuía o que é realmente a igreja. Porque Paulo, ele não ressalta um ou outro, ele coloca que ambos trabalham juntos, tanto aquele que está fora quanto aquele que está dentro. Tanto que ele fala sobre aquele que planta, aquele que semeia, aquele que colhe. E a igreja, ela é sim, seja como entidade, né? Ela é um campo de tratamento espiritual na vida das pessoas em todos os aspectos. E dali também, Deus ele promove os dons através do Espírito Santo, ele trabalha dentro da comunidade. E então, assim, isso eu ressalto para que a gente não diminua aquele que faz determinada coisa ou aquele que faz outra coisa dentro da igreja. Na verdade, a gente tem que Perfeito. ser, e é isso que eu tento trabalhar dentro dos GCs também, Lucão, a questão de ponte, que a igreja ela não é dividida por setores, e a gente tem que ser ponte para relacionar todos os ministérios, indiferente se é infantil, se é do louvor, se é evangelismo, a gente tem que estar disposto ao Espírito, a gente tem que estar disposto à fé. Então, por isso que eu falo que a fé ela é ampla. Ah, eu acredito, mas eu só acredito se for no ministério infantil.
Ah, eu acredito, mas eu só acredito se for fora da igreja. Por isso que eu só vou para a igreja quando tem Santa Ceia. Porque eu prefiro ficar só lá fora trabalhando. Então, assim, gente, a gente é uma igreja. A igreja é muito mais do que realmente a gente pensa sobre esse aspecto do trabalho. Ela é também a fé e todas as coisas interagem para um único mesmo propósito. É isso que a gente precisa começar a entender. Eita, mano, é isso aí. É isso aí. A gente precisa lembrar que o reino ele é multifacetado e que Deus usa os diversos dons e talentos através de cada um. Então, assim, se você tiver uma igreja só estuda a Bíblia e não faz nada, essa igreja vai morrer porque essa igreja não sai de dentro das quatro paredes, né? Vai morrer todo mundo abraçado com as institutas de Calvino e não vai acontecer nada. Mas se for uma igreja que só é amorzinho, só é vamos fazer as boas obras e não tem palavra, ela vai se perder e virar uma ONG, virar uma outra coisa que não é igreja, né? Então, por isso que a gente precisa valorizar os dons dos outros e usar, né, para o reino, para o crescimento do reino, os dons e os talentos de cada um, para que a gente tenha, de fato, esse crescimento do corpo de Cristo. E aí, partindo para o final, porque a gente já está atrasado aqui, né, Denis? Partindo para o final, eu queria finalizar quando o autor, ele fala de três movimentos distintos, né? Ele fala dessa autossondagem, que acho que é onde a gente principalmente ficou, a gente falou bastante. Ele fala da sondagem divina, que a gente também passou por ela, mas ele fala de uma sondagem que ele chama de alheia, que eu nem gosto desse conceito aqui, desse termo que ele usa, né? Mas é a sondagem externa que vem do outro, do próximo, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho para a gente dos aspectos positivos e aonde a gente deve ter cuidado dessa questão da sondagem externa, da sondagem alheia. Você vê que dentro da prática da introspecção, é interessante que ele frisa muito bem essa questão da sondagem alheia. Peraí, mas sondagem alheia? Mas a introspecção, eu estou pensando para mim mesmo. E aí a gente reforça o quanto às vezes a nossa introspecção, a gente pensar de nós mesmos, isso falha em muito. E é muito fácil, às vezes, a gente falar da gente mesmo, mas quando alguém de fora fala pra gente, aponta e enfia o dedo na cara, isso machuca demais, é mexer com o nosso ego. Perceba que no próprio texto de Davi, Natan denunciou o pecado direto de Davi, independente se ele era rei, qual que era a categoria, onde que ele estava. Natan representando Deus, ele enfia o dedo na cara e fala, tá errado isso, 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 isso. E os dias de hoje, as pessoas têm essa dificuldade de ouvir umas às outras, porque a primeira coisa que a gente faz é pegar uma fraqueza do outro para querer blindar o nosso eu. E é muito comum a gente fazer isso. A gente o tempo inteiro quer se colocar como se a pessoa fosse inferior a gente. E a gente deixa com isso de ouvir a própria voz de Deus, porque aí também tem a questão da sondagem de cima, mas a gente esquece que a sondagem de cima, que é do próprio Deus, ele usa pessoas, indiferente da categoria, meu irmão, porque na nossa vida, Deus, se ele quiser usar o ímpio para afiar o dedo na nossa cara, ele vai usar. Olha que humilhação. Olha que humilhação. O que você vai falar com esse cara? Você vai agir com o alheio que não é da sua mesma laia, ou seja, o alheio aqui que eu estou citando, é um cara que não conhece Bíblia, é um cara que não conhece igreja. Quais as suas ferramentas de defesa com ele? É a Bíblia? Porque as pessoas fazem isso, né? Elas acham que ela é propriedade, a Bíblia é uma propriedade dela, e ela quer usar isso como defesa até para aquelas pessoas que não são crentes. E estas humilhações, elas servem sim para colocar a gente de volta no eixo, reavaliar, entender, nossa, eu precisava ouvir isso, ou, cara, isso aqui é de Deus para minha vida. E Hebreus 3:13 ele fala: exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Então, eis uma diferença da introspecção cristã.
porque ela frisa muito bem a questão do pecado, que é algo que as pessoas de fora, infelizmente, elas não têm essa noção, porque elas não sabem o quanto elas ferem a Deus. E elas não sabem o quanto elas precisam de Jesus. Nós sabemos. Nós sabemos o quanto a gente precisa de Jesus. E é por isso que a sondagem, aqui por isso que eu friso muito a questão da sondagem alheia, porque ela cultiva a questão da capacidade de ouvir a repreensão pelo outro. E aí a gente passa a conhecer melhor o nosso íntimo com isso. Então eu vejo lá fora, é a distorção do espelho, né? Ou a distorção da nossa fala também, né? Quando a gente está ouvindo, a nossa fala é uma coisa. Quando você grava, aperta o play, a gente ouve outra coisa sobre a nossa voz. Você fala, nossa, que voz horrível que eu tenho. Sim. Então, eu usando essa analogia, eu dou muita importância nessa questão da sondagem alheia, gente. Porque é muito mais sobre nós do que sobre o outro. E esse eu acho que é um do ponto. E a questão da sondagem de cima, não precisa nem falar, né? A própria Bíblia fala que ela é a mais justa, ela é a mais confiável, ela é a mais completa. E Apocalipse 13, oh, perdão, gente, Apocalipse 2, 23, depois a gente reforça no final, tendo a consciência que Deus, ele é pleno, conhece, sabe todas as coisas e tem o controle de todas as coisas, inclusive da própria criação, a nossa entrega, ela permite com que Deus ele molde da forma como ele quiser, da forma como ele quer, não da forma como eu me imagino ser. Isso muda tudo, porque a gente passa de ser aquele Adão caído para o novo Adão, que é a própria figura do próprio Cristo, se remetendo à figura humana. A gente começa a ser muito mais parecida com o que Deus quer e imagina da gente. Isso reflete, gente, em toda a criação. Isso reflete da forma como a gente se relaciona. Isso reflete, sabe, aqui eu já friso uma coisa que vocês já vão saber um pouco mais, quando eu falo até da questão da sexualidade humana, da forma como as pessoas, elas pensam sobre essas coisas, sabe? Não é sobre eu pensar sobre mim, sobre os meus desejos. É sobre qual é a figura humana que Deus quer que eu seja. E a figura aqui não é um personagem. A figura aqui é feito para que nós fomos feitos, né? Cara, eu acho que uma hora de conversa falando sobre a sondagem é algo que essa prática da introspecção ela passa muito desapercebido no nosso dia a dia. E aqui a nossa solicitação, a nossa convocação, nosso pedido para vocês que estão aqui com a gente, que acompanharam até aqui, é que vocês reflitam sobre isso ao longo aí da semana, que até chegar o momento ali do seu grupo de conexão, que você realmente se engaje em pensar sobre isso, para que você seja esse instrumento de Deus da sondagem alheia das pessoas no momento do seu grupo de conexão para falar e para trazer exemplos, porque de fato a igreja ela se fortalece nos relacionamentos interpessoais. Então são nesses momentos nos nossos grupos de conexão que a gente tem a oportunidade de ouvir das pessoas, de ser chamado a atenção, de trazer, né, de alguma forma, a memória, através da vida do outro, trazer à memória aquilo que a gente às vezes passou desapercebido e a gente nem percebeu. Então, acho que a gente tem uma ferramenta muito legal e muito importante, que são os grupos de conexão, para a gente trabalhar também esses aspectos relacionais e sermos também bênção uns das vidas dos outros. Então, fica aí o nosso convite para que vocês reflitam, pensem a respeito, vocês orem sobre esses temas, que vocês de fato sondem os seus corações, que vocês se coloquem aí à prova, que vocês realmente esquadrinhem o coração de vocês
pelo poder do Espírito Santo, para que cada vez mais a gente seja parecido com Cristo. Tem mais algum comentário aí final, Denis? Comentário final, cara, é que a gente tem que ficar atento às perguntas que Deus faz para a gente, não às perguntas que a gente faz para Ele. A Bíblia ensina muito sobre isso. Quando Adão peca, logo depois Deus fala: quem te fez saber que você estava nu? Caim, Deus fala: por que andas irado e por que descaiu o seu semblante? Cadê Abel? Onde está teu irmão? A gente tem as parábolas dos 10 leprosos, que somente um volta para agradecer a Jesus. E aí ele pergunta: ué, não eram os 10 que foram curados? Cadê os 9? A gente tem a história de Jó, onde o próprio Deus fala: onde você estava quando eu lancei os alicerces da terra? Me responde, você não sabe tanto? Então a gente tem que ficar atento muito mais às perguntas que Deus faz para a gente, porque a partir disso é que a gente vai começar a conhecer a gente mesmo, sabe? E outras vezes a gente tem as histórias também ali da mulher samaritana, que Deus às vezes parece que ele age como se ele não soubesse. Então, quando a mulher samaritana, quando Jesus fala para a mulher samaritana: olha, vai, chama teu marido e vem cá, né? Aí ela fala: eu não tenho marido. Aí Jesus responde: você falou bem, você já teve 5 maridos, né? E agora com que você está, não está casado. Então, assim, Deus ele interage com as pessoas. E o relacionamento ele provém dessa interação divina para que a gente seja moldado. E aí eu reforço sobre essa meditação, sobre o nosso relacionamento com Deus, na nossa caminhada prática e devocional. E estes são os desafios que a gente lança sobre os GCs. É que as pessoas criem essa autonomia da sua devocional prática no dia a dia com Deus, ouvindo a voz dele, ouvindo os questionamentos e como que a gente reage, né? Prática da reação. E como que a gente reage a essa voz de Deus. Maravilha, mano. Muito bom. É isso então, gente. Obrigado aí por acompanharem a gente até aqui. A ideia é que, de fato, a partir desse conteúdo, vocês reflitam, pensem a respeito e tenham aí momentos de troca e de tirar dúvidas e de crescimento espiritual também no grupo de conexão de vocês a partir desses temas. Muito bom, Denis. Obrigado, cara. Um abraço para você. Deus abençoe, mano. Imagina, tamo junto com essa galera aí. Fiquem com Deus, Valeu. hein? Valeu, Tchau, gente. Até mais. Tchau, até tchau. mais. Tchau, tchau.